parques infantis, é comum encontrar um brinquedo chamado escorrego, constituído de uma superfície plana, inclinada e lisa, rampa, tá aqui, por onde as crianças deslizam, e de uma escada que dá acesso à rampa, tá aqui a escada. No parque de certa praça, há um escorrego apoiado em um piso plano horizontal, cuja escada tem 2 metros de comprimento, tá aqui a informação, e forma um ângulo de 45 com o piso. Forma um ângulo de 45, eu botei para fora do desenho. E a rampa forma um ângulo de 30 com o piso, conforme ilustrado na figura a seguir. De acordo com essas informações, é correto afirmar que o comprimento L da rampa é de... Bom, a gente vai observar que a gente tem 2 triângulos retângulos aqui. Um feito pela escada e o suporte para a escada e para a rampa, e outro feito com a rampa que desliza e o suporte que segura os dois. Para achar o que ele pede, que é o comprimento da rampa, ele só me dá L e o ângulo agudo. Mas eu não tenho nem a distância do pé da rampa ao suporte, nem a altura do suporte. Mas eu tenho como achar a altura do suporte se eu fizer o cálculo com o triângulo retângulo virado para a escada, certo? Então, de novo, quando a gente olha para um triângulo retângulo, a gente pensa em 2 possibilidades. Teorema de Pitágoras, que foi a questão 6, ou trigonometria do triângulo retângulo, que é a questão 7. Por que aqui eu não vou poder fazer teorema de Pitágoras? Porque a única medida métrica que eu tenho é o 2. E eu tenho uma outra medida que é um ângulo. Então, pintou triângulo retângulo, uma medida métrica e um ângulo, pensa em trigonometria no triângulo retângulo. O que eu quero achar? É a altura da rampa. Vou chamá-la de H. H é a altura da rampa, da rampa e da escada, e 2 é o comprimento da escada. Então, em relação ao ângulo de 45, H é cateto oposto e 2 é hipotenusa. Qual é a relação que eu tenho entre cateto oposto e hipotenusa? Eu tenho a relação de seno. Seno de que ângulo? Seno de 45. Cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto é que é seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Denominadores iguais. H é igual a raiz de 2. Achei H. Agora vira para esse triângulo aqui, para o triângulo da rampa, que é o que eu quero achar. Vou fazer novamente a mesma coisa. Trigonometria no triângulo retângulo. H continua a ser cateto oposto. E L agora é a hipotenusa nesse triângulo aqui. Porque L não era nada, né? Então L não pode ser agora. L é a rampa e a hipotenusa desse triângulo. E H continua a ser o cateto oposto. Então, novamente, cateto oposto com hipotenusa, seno. Só que seno agora é de 30. Cateto oposto sobre hipotenusa. Vou lá na tabela trigonométrica, quanto é que é seno de 30? 1/2. Resolvo isso multiplicando, cruzando. Fica L vezes 1L, 2 raiz de 2. Então, o comprimento da rampa, 2 raiz de 2, certo? Considere uma placa retangular ABCD de acrílico, cuja diagonal AC mede 40. Então, olha só, vamos combinar o seguinte. O que está em preto é a figura, tá? O que está em verde foram as informações que eu retirei do texto e já coloquei previamente dentro da figura, certo? Cuja diagonal AC mede 40, diagonal AC mede 40. Um estudante, para construir um par de esquadros, fez 2 cortes retos nessa placa, nas direções AE e AC, de modo que DAE seja igual a 45 e que BAC seja igual a 30, conforme ilustrado a seguir. Após isso, o estudante descartou a parte triangular CAE, restando os 2 esquadros. Então, ele descartou a parte que está de laranja, tá?
Restando os dois esquadros. Admitindo que a espessura do acrílico seja desprezível e que raiz de 3 igual a 1,7, a área em centímetros quadrados do triângulo CAE equivale a... Bom, para a gente achar a área de um triângulo, nessa figura aqui é aquela fórmula simples de área que a gente conhece. Base vezes altura dividido por 2, tá? A altura desse triângulo é a mesma altura do retângulo, tá? Então eu vou achar, para começar, a altura do retângulo. E para eu descobrir a base, eu vou descobrir quanto vale DC ou AB e vou diminuir de DE. Tranquilo? Então vamos lá. O que está mais fácil para a gente começar achando? Tá mais fácil para a gente começar achando, eu penso que é AB. Então vamos chamar AB de X. Como é que eu faço para achar X? Se isso é um retângulo, esse ângulo vale 90 graus. Então, X é o cateto adjacente a 30 e 40 é a hipotenusa. Então, cateto adjacente e hipotenusa, qual é a relação? Cosseno, certo? Cosseno de quem? Cosseno de 30. É igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Quanto é que é cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Simplificando esse 2 com o 40, eu já tenho, multiplicando, cruzando, x igual a 20, raiz de 3. Substitui agora não, tá? Deixa pra gente substituir a raiz de 3 por 1,7 só no final. Bom, mas eu também preciso achar a altura, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou chamar a altura de y, tá? E como é que eu faço para achar essa altura de y? Vou pegar esse triângulo aqui, esse triângulo grandão, tá? Vou fazer uma réplica dele aqui, que eu sei que a hipotenusa é 40, y tá aqui, e aí você vai falar assim pra mim, Carol, mas você não sabe quanto mede esse ângulo. Sei sim. Vem aqui, ó. Se esse triângulo é retângulo, se aqui é 90 e aqui é 30, os dois juntos dão 120, certo? E a soma dos três é 180. Então, se esses dois juntos dão 120, para chegar a 180, esse aqui tem que ser o quê? 60, certo? Agora, se isso é um retângulo, aqui é 90. Se aqui é 90, quanto é que vai ter que medir esse? 30. Então, eu tenho aqui 30. Cateto oposto sobre hipotenusa. Que relação é essa? Seno de 30 igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 é o quê? 1/2. Vou dar logo uma simplificadinha. Y é igual a 20, certo? Então, outra parte do problema já foi resolvida. Então, eu já tenho a altura do triângulo. Falta-me achar a base. Mas para achar a base, eu preciso achar a DE. Porque quanto é que é a base? Vamos chamar isso aqui de B. A base vai ser X menos DE, que eu vou chamar de Z. Então, a base, vamos colocar aqui, é área do triângulo. É igual a B vezes Y sobre 2. Eu já tenho Y, que é 20, mas falta achar B. Para achar B, eu primeiro vou ter que achar Z, tá? Então, vamos lá, achando Z. Carol, como é que você vai fazer para achar Z? Assim, ó. Eu já não sei quanto é que é Y. Tô pegando esse triângulo aqui, tá? Eu não sei que aqui é 45, porque ele não me deu essa informação. Vou jogar Z. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Que relação é essa? Tangente. Tangente de quanto? 45. Cateto oposto, Z. Cateto adjacente, 20. Quanto é que é tangente de 45? 1.
Z é igual a 20. Aí você vai falar assim, Carol, nem precisava. Realmente não precisava. Porque se esse ângulo é 45, esse aqui também tem que ser, né? Porque os três juntos tem que dar 180. E se esse ângulo é 45 e esse aqui também tem que ser, o triângulo é isósceles. Se o triângulo é isósceles, Z tem que ter a mesma medida que 20, ou seja, Z é 20. Agora vamos achar a última coisa que está faltando para eu fazer essa área. Vamos achar B, né? Então vamos fazer uma estrutura aqui para B. B é x menos Z, concordam comigo? B, que é esse pedacinho aqui, é tudo menos Z. Eu tirando Z de tudo, o que sobrar é B. E quanto é que é tudo? Foi a primeira coisa que eu achei, foi x, 20 raiz de 3, menos Z, que é 20. Agora sim, eu não tenho para onde correr, eu vou ter que fazer 20 vezes 1,7. 20 vezes 1,7 vai dar 3,434, certo? B é 14. E aí eu venho para o final. A área do triângulo é 14 vezes 20 dividido por 2. A área do triângulo é 140 centímetros quadrados, certo? Bom, certo? Agora sim, certo? A figura a seguir é um corte vertical de uma peça usada em certo tipo de máquina. No corte aparecem dois círculos com raios 3 centímetros e 4 centímetros, um suporte vertical e um apoio horizontal. A partir das medidas indicadas na figura, conclui-se que a altura do suporte é... Bom, a altura do suporte é essa aqui, ó. Toda essa parte em laranja. H não é a altura do suporte, certo? Então, eu já tenho que enxergar duas coisas. O suporte, eu tenho que enxergar, antes de mais nada, um triângulo retângulo aqui dentro, tá? O triângulo retângulo é esse. Tá? E eu tenho aqui dois pedaços, um que eu vou ter que acrescentar ao suporte, que não faz parte do meu triângulo retângulo, e outro que eu vou retirar da medida que eu estou achando. Porque para usar o triângulo retângulo, eu tenho que pegar esse pedaço aqui, que não faz parte do meu suporte, certo? Então, eu vou achar uma medida X para esse traço roxo, e dessa medida X eu acrescento esse pedaço aqui, que faz parte do suporte, mas não faz parte do triângulo, e eu retiro esse pedaço aqui, que faz parte do triângulo, mas não faz parte do suporte, tá? Então, vamos achar a medida X, que vem a ser cateto oposto sobre o quê? Vamos ler de novo, que eu não tenho outra medida aqui. A figura a seguir. Tá, eu esqueci de botar, quando fiz o desenho, 24 ali. Aquele 24 ali fez toda a diferença para eu conseguir calcular a minha questão agora. Então, cateto oposto é a minha medida X, roxa, tá? 24 é a hipotenusa. Qual é a relação que existe entre cateto oposto e hipotenusa? Seno, certo? Seno de que ângulo? 30. Cateto oposto, H sobre hipotenusa, 24. Seno de 30, 1/2. H sobre 24. Simplificando isso aqui, ó. H vezes 1
1 vezes 12, certo? Achei o que eu queria? Não, não achei nem o H. Vamos trocar então essa letra? Nada de H? Vamos chamar de X? Porque aquele H ali não tem nada a ver com o que eu estou achando aqui. X é essa medida roxa, tá? Então, dessa medida roxa, eu vou acrescentar isso. E isso aqui é o quê? O raio dessa circunferência, que é 3. E eu vou retirar essa medida aqui, que essa medida é quanto? 4, né? É o raio dessa circunferência aqui de cima. Então, 12 mais 3, 15. 15 menos 4, 11 centímetros é o comprimento do suporte, certo? Um lenhador empilhou 3 troncos de madeira num caminhão de largura 2,5, conforme a figura a seguir. Cada tronco é um cilindro reto, cujo raio da base mede 0,5 metro. Logo, a altura H em metros é... Tá, o que a gente vai pensar? Primeiro aqui, os centros. 0,5, ok? Aqui, outro centro. 0,5 também, tá? Aqui, outro centro. Também 0,5. Se eu ligar os 3 centros, eu tenho um triângulo. O que eu tenho? Eu sei que aqui é raio também, né? 0,5. Aqui, outro raio. 0,5. Se isso aqui tudo é 2,5, essa parte aqui é 1,5. Ou seja, 2,5 menos meio, 2. 2 menos outro meio, 1,5. Então, essa parte aqui de azul toda é 1,5. Isso aqui é raio, meio. Isso também é raio, meio. Então, meio mais meio, 1 metro. Idem para cá. Então, a gente já viu que esse triângulo azul é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, sua altura também é mediana. E se a altura é mediana, eu tenho agora aqui um triângulo retângulo, 0,75 e x. Para que eu quero achar esse x aqui? Porque eu sei que para cima é 0,5. Para baixo também é 0,5. Então, a altura que ele está me pedindo no final das contas é 0,5 mais 0,5 mais x, tá? Então, na verdade, eu só vou fazer um teorema de Pitágoras aqui. Mas, como eu não gosto de trabalhar com decimal, ainda mais elevar esse decimal ao quadrado, eu vou fazer isso. 0,75 é 75 centésimos. Simplificando, dividindo os dois por 25, 3/4. Então, para mim elevar 3 ao quadrado e 4 ao quadrado é muito melhor do que 0,75. Então, agora, usando o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a 3/4 ao quadrado mais x ao quadrado. 1 é igual a 9 sobre 16 mais x ao quadrado. Tirando o MMC e eliminando os denominadores. O MMC vai ser 16 dividido por 1.
16. 16 dividido por 16, 1. 16 dividido por 1, 16. 16 vezes 1, 1 vezes 9. 16 vezes x ao quadrado. 9 está aqui mais, vem para cá menos. Então, 16 menos 9, 7. 16 está multiplicando. Vem para o primeiro membro. Dividindo. Esse expoente vem para cá como raiz. Raiz de 7 não tem, mas raiz de 16 tem. Certo? Então, quanto é que é a minha altura no final das contas? Meio mais meio, 1. Mais x, raiz de 7 sobre 4. Tá? Oi, gente. A última dessa bateria, tá? Por que a 10 não foi resolvida? Porque o cálculo da 10 precisava de muito espaço e o meu quadrinho é muito pequenininho. Então, eu vou fazer a 10 depois para vocês, tiro uma foto dela resolvida e coloco lá, tá? Coloco lá no grupo. Então, olha só. Uma folha de papel ABCD de formato retangular é dobrada em torno do segmento EF, de maneira que o ponto A ocupe a posição G, como mostra a figura. Se AE é igual a 3 e BG é igual a 1, então a medida do segmento AF é igual a... Então, olha só, eu peguei uma folha de papel para fazer a demonstração, tá? Então, tá aqui a folha de papel. A, B, C, D. Então, quando eu pego e faço a dobra que ele sugere, vai ser isso aqui, tá? Então, 3, quando ele me disse que a E é 3, esse pedaço aqui é 3. Só que quando eu dobro, esse pedaço passa a ser isso aqui, né? Então, EG também é 3. Certo? Bom, outra coisa que eu vou fazer é que eu vou aproveitar e vou traçar uma paralela aqui. Porque assim, eu não preciso me preocupar mais com aquela parte ali de cima. E vou me aproveitar desse 1 aqui, tá? Porque se ele tá me dizendo que aqui é 1 e que isso aqui tudo é 3... Então, se aqui é 1, essa parte de cima é 3, né? Então, o que eu tenho? Tracei uma paralela. Se esse pedaço todo é 3, esse pedaço todo é 3. Se ele diz para mim que isso é 1, então isso aqui é 2. Daí, eu já consigo achar esse pedaço aqui. Para que vai me adiantar esse pedaço? Olha só, vamos descobrir agora. Triângulo, retângulo, né? Porque se é paralela, isso é um retângulo, é uma folha. Eu tenho ângulo de 90 aqui. Hipotenusa ao quadrado. Vamos chamar isso aqui de y. É igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 4 tá aqui mais, vem para cá menos. Expoente vem para cá como raiz. Então, agora, eu já posso começar a pensar em achar x. Quando eu dobrei a folha, o x veio parar aqui, né? Concordam comigo? E agora eu só preciso colocar algum valor aqui para poder usar o teorema de Pitágoras novamente. Ora, pois, se eu descobrir que y é raiz de 5... certo? Se esse pedaço aqui em cima é raiz de 5, esse pedaço aqui embaixo também é raiz de 5. Logo, FB
vai ser raiz de 5 menos x. Então, eu tenho um cateto, outro cateto, hipotenusa. Quem é hipotenusa? X. Quem é um cateto? Raiz de 5 menos x. Quem é o outro cateto? 1. Então, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E 1 ao quadrado é 1. Esse x ao quadrado vai embora com esse, né? Se ele está aqui mais, vai para o primeiro membro menos. Então, eu vou jogar esse menos 2 raiz de 5x para o primeiro membro, e ele vai positivo. E esse 5 mais 1 vai ficar aqui 6. X é igual a 6 dividido por 2 raiz de 5. X é igual a 3, né? 6 está fora do radical, divide por 2 que está fora do radical. 6 dividido por 2, 3. Raiz de 5. Racionaliza. Raiz de 5 vezes raiz de 5. 5. Tá? Por hoje é só, pessoal.